Bom dia, irmãos da Igreja Batista Maranata, dia 23 de junho. Vamos começar orando? Senhor Deus, o Senhor faz todo sentido, o Senhor tem nos dado a Tua palavra de esperança, de paz, de reconciliação. Deus, somos gratos porque um dia o Seu Espírito Santo nos tocou e nós ouvimos e Deus, o Senhor fez um trabalho em nossas vidas que somente um Deus fiel e justo poderia fazer. Somos gratos. O Senhor é maravilhoso. Abençoe esse tempo ao redor da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, se você está usando suas Bíblias, se não, eu vou ler em 1 João capítulo 1. Nós temos, nas últimas semanas, estado nesse livro de 1 João, nas terças-feiras. 1 João capítulo 1, versículo 1. Você já pensou alguma vez que, será que eu sou adotado? Eu já tive esse pensamento, mas quando eu olho para meus pais, eu vejo muita coisa que é inegável, mas a questão da identidade é muito importante, né? A gente tem que ter certeza de quem a gente é. E muitas vezes a dúvida no nosso mundo hoje é que todos os parâmetros de identidade estão sendo retirados da nossa sociedade. As pessoas, eles acham que a retirada dos absolutos, as retiradas daquilo que nos identifica, vai ser melhor para todos. Tanto é que as pessoas competem, né? Alguns vencem, outros perdem, e você escuta a velha frase, somos todos campeões, né? Enfim, como é que está a sua identidade em Cristo? João, ele faz um checklist. Eu vou ler o texto e vou apontar alguns checklists aqui. Então, capítulo 1, versículo 1, ele fala o seguinte: o que era desde o princípio. Então, essa pessoa, Deus, que era desde o princípio. E ele está falando de Jesus Cristo. Então, um crente verdadeiro, ele concorda que Jesus Cristo é Deus. Isso é fundamental, né? Base, eu sei que vocês sabem, mas é base, mas ao mesmo tempo está sendo sempre atacado. E João, ele está lidando com heresias. Então, ele começa com isso. Ele é desde o princípio, ele é Deus. Aí ele continua em versículo 1. O que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Agora, em outros lugares da Bíblia, a Bíblia fala que Deus é Espírito. Agora, se Deus é Espírito e Ele é Espírito, como é que João, que a gente já constatou que Cristo é Deus, como é que João então conseguiu ver, tocar, ouvir o Espírito? É muito claro, um crente verdadeiro concorda que Jesus Cristo é Deus que veio num corpo humano. É fundamental, porque o que estava acontecendo na igreja, nesse grupo de crentes, tinha pessoas que estavam lá dentro, tinham a ideia de gnosticismo, e eles acreditavam que o corpo é ruim, o espírito é bom. O que eu faço com o meu corpo não afeta meu espírito. E então eles faziam esse dualismo, uma separação, uma divisão. Então, eu posso fazer o que eu quero com esse corpo, eu posso, essas mãos podem ser descontrolados, as minhas palavras podem ser descontroladas, mas aí no mesmo momento eu posso dizer, mas isso não é a verdadeira pessoa que eu sou, isso é o meu corpo, meu espírito é diferente. E eles ensinavam isso, né? Então, o crente verdadeiro, ele acredita que Cristo é Deus e veio num corpo humano. Versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. Um crente concorda e proclama que Jesus Cristo é a palavra da vida, manifesto entre os homens, nos dando a vida eterna. Então a gente vai proclamar e concordamos com isso.
E versículo 3, ele continua a dizer: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos. Então, eles não estão proclamando uma coisa que eles não viram e não viram. Já as pessoas da heresia, eles estavam proclamando algo que eles não tinham visto e não tinham ouvido. Vinha da cabeça deles. Então, um crente sabe que a mensagem de Deus, ela é incrível, ela é muitas vezes contra-intuitivo, nós não entendemos, só o Espírito Santo para nos ajudar, especialmente naquele momento da salvação e também para viver no Espírito, nós precisamos do entendimento de Deus, mas a mensagem de Deus, ela não muda. O que eles viram e ouviram, eles proclamaram. É isso que João está dizendo, nós não mudamos nada. Nós estamos proclamando para vocês o que Cristo falou. Então, um crente verdadeiro, ele sabe que a mensagem não muda. E qual é essa mensagem? A palavra eterna no céu se tornou a palavra de vida aqui na terra. João está transmitindo essa verdade porque ele viu, ouviu e tocou. E a razão que a palavra eterna se tornou palavra da vida era para que eu e você pudéssemos receber vida eterna, plena. Então o crente, ele sabe que a mensagem não muda, a mensagem é maravilhosa. Versículo 3, ponto B, ele fala: para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. E nós sabemos hoje que é através do Espírito de Deus, né? Um crente sabe que relacionamentos corretos se traduz em comunhão. Só Cristo tem a condição de levar uma pessoa a ter comunhão com Deus. Só Cristo tem a condição de nos levar a ter comunhão com sua igreja, através do Espírito Santo. Então, a comunhão, a gente fala muito da comunhão, mas a comunhão verdadeira, ela é tão boa, porque ela é gerada por Cristo, pela mensagem de Cristo. Cristo, não só ele nos dá a possibilidade dessa comunhão com Deus Pai, e também com ele mesmo e com os irmãos. Então isso é fundamental. Versículo 4 fala: e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Um crente, ele repete a mensagem que ouviu, e essa mensagem, ela traz uma alegria completa. E como é que essa alegria completa? Essa alegria completa é onde o homem pecador passa a ter um relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com sua igreja, reconciliando o mundo a Cristo, buscando levar a mensagem de reconciliação. Um crente, ele vai repetir essa mensagem, porque ela traz a alegria completa. Não tem outra mensagem que vai trazer uma alegria completa. Tem coisas que trazem alegria, mas não é uma alegria completa. O único que pode providenciar uma alegria completa é Cristo. E ele continua em versículo 5: Deus é luz, nele não há treva algum. Um crente verdadeiro concorda que Deus é luz e nele não há treva. Aqui nós temos o grande problema. Os gnósticos, eles acreditavam que Deus é espírito e que o corpo é ruim, o espírito é bom. Então, logicamente, eles não iriam acreditar que Cristo veio corporalmente. E se Cristo não veio corporalmente, então Cristo não teve que morrer por nós. E outra coisa, não precisa se confessar, porque o pecado feito no corpo, ela não afeta o espírito. Então, não só negavam que Cristo veio corporalmente, mas negavam a necessidade, primeiramente, do pecado, segundo, de confessar os pecados, e terceiro, de Cristo ter morrido pelos pecados.
Então essa heresia era muito séria, e hoje em dia tem muita coisa semelhante. Há muita coisa. As artimanhas do nosso inimigo não mudam muito, né? Versículo 6. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele começa esses versículos falando de andar. O Espírito, ele não está falando do Espírito andando por aí, ele está falando do corpo, do homem. Ele está falando que o homem e o seu espírito andam e não deveriam estar andando nas trevas. Então, nós deveríamos, como crentes, andar, o espírito é transformado e as nossas ações corporalmente também vão transformar a nossa linguagem, os nossos pensamentos, as nossas ações, pensamentos e motivações. Tudo vai mudar. Versículo 8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E aí versículo 9, que é um dos meus versículos prediletos da Bíblia, se confessarmos os nossos pecados. Isso é uma coisa contínua, irmãos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a palavra não está em nós. Um crente verdadeiro entende que precisa estar sempre confessando os nossos pecados. Sempre. Constantemente. O que João está falando para eles aqui? Uma pessoa pode declarar que é um crente, mas se continua voluntariamente, habitualmente pecando, não é um verdadeiro seguidor de Cristo. Eu não estou dizendo aqui que os crentes não vão pecar. Obviamente, nós vamos pecar. Nada poderia estar mais longe da verdade. Mas à medida que eu e você andamos na luz, nosso caráter habitual e o padrão de nossas vidas verá uma frequência decrescente do pecado e uma santidade crescente. Isso é só possível através do trabalho do Espírito Santo, da mensagem de Cristo. E aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez. E o que Deus é e o que Ele fez, nós podemos ver em versículo 9. Versículo 9, nós temos 3 verdades que eu queria só falar rapidamente, que é, eu concordo e afirmo que Deus, eu concordo e afirmo com Deus que tenho pecado. Ele começa, se confessarmos. Então eu concordo e afirmo, tenho pecado. Quando foi a última vez que você concordou e afirmou que você tem pecado? Eu reconheço o que é o pecado. Então, ele está falando aqui, eu vou confessar, eu chamo pecado de pecado. Não é um erro, não é uma falha de personalidade, não é culpa da outra pessoa, é o meu pecado. Essa mensagem, hoje, na nossa sociedade, simplesmente, ela é intragável, não é aceitado. Segunda coisa, 2, ele fala, se confessarmos, eu entendo que confissão é minha responsabilidade permanente. Eu não posso confessar por você, você não pode confessar por mim, eu confesso. Essa é a minha. Se confessarmos, é uma responsabilidade minha permanente e constante. Então, é importante a gente ver isso também. Ele fala nesse versículo que Cristo, que Deus é fiel e justo. Então eu tenho a certeza que perdão e purificação são as promessas contínuas de Deus, que é fiel e justo. Então nesse versículo 9 a gente tem 2 declarações de quem Deus é. Ele é fiel, ele é justo. Nós temos 2 coisas que é declarado que Deus faz. Ele perdoa e purifica. Temos um papel duplo. Ele é fiel. Então, o que Deus prometeu a você, tenha certeza que Ele vai cumprir. Certeza, Deus vai cumprir. Porque Ele é fiel. Ele prometeu. Está aqui nesse versículo. Deus é fiel. Não sei com o que você está lutando. Não sei se você está lutando com culpa. Irmãos, em fé, confesse. E saiba que Deus é fiel.
Ele vai te perdoar, ele é fiel. Agora tem um porém aqui. Ele é fiel, mas ele é justo. E hoje em dia a gente escuta de questões políticas, de repente uma pessoa no poder, ele perdoa um familiar, ou ele perdoa alguém de interesse pessoal, e o povo fica revoltado. Por quê? Esse perdoar, na verdade, não é justo. Mas Deus, ao perdoar, ele é fiel e justo. É muito interessante. Ele é justo naquilo que ele prometeu. Ao perdoar, Deus ainda está sendo fiel a quem ele é. Deus foi fiel no seu perdão. Não porque eu e você merecemos esse perdão. Muito pelo contrário, não merecemos. E pior, se Deus tivesse perdoado sem alguém ter pago em nosso lugar, Deus não seria justo. Mas Deus é fiel e justo. Ele prometeu porque ele vai cumprir. Porque ele deu condições. Mas Deus sabia, melhor do que qualquer um, como Steve é pecador. E alguém teria que pagar pelos pecados de Steve. Hebreus 10:10 explica como Deus é justo e fiel. Hebreus 10:10 fala, pelo cumprimento dessa vontade. A vontade de quem? O nosso Deus, fiel e justo. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, Deus é justo. Se Deus não fosse justo, a fidelidade de Deus seria afetada aqui. Ele estaria prometendo algo que ele não poderia cumprir, porque ele não estava sendo justo. Mas Deus é fiel e justo. Então essas duas atribuições, ou esse papel duplo que a gente vê em 1 João capítulo 9, são fundamentais, que a gente possa entender quem Deus realmente é. Mas ele tem também uma cura dupla aqui. Olha, aqui eu estou falando de uma cura espiritual. O que ele fala aqui? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Os gnósticos, eles negavam a existência do pecado. Mas nós, como crentes, nós sabemos que o pecado existe. A primeira cura aqui é o perdão da culpa, irmãos. Deus, ele perdoa a gente da culpa, dos nossos pecados. Aqui não estamos falando de uma culpa, de um sentimento. Nós falamos da culpa de uma sentença. Você entra na corte de Deus culpado e você sai curado, inocente. Não é um sentimento, é um estado que é curado, é mudado, é transformado. Deus me vê como inocente de tudo que eu fiz, não sou culpado. A cura número 1, perdão. E aí ele fala, nos purificar de toda injustiça. A segunda culpa me purifica de toda injustiça. Deus me tira debaixo do poder do pecado e me impulsiona a sair do pecado. Ele me dá poder para dizer não para o pecado. Vamos ainda pecar, mas não é uma coisa que é a nossa tendência, a nossa natureza é transformada. Então esse purificar é uma restauração, é uma capacidade que o Espírito Santo nos dá ao habitar em nós. Um crente verdadeiro continuamente confessa os seus pecados, sabendo que Deus constantemente, habitualmente, totalmente, para sempre, perdoa todos aqueles que estão confessando. Todos aqueles que confessam que Cristo veio num corpo humano, sendo Deus, morreu, ressuscitou e nos dá a vida eterna. Meu amigo, não negue o seu pecado hoje, pois Ele é fiel e justo para perdoar
e purificar todas as suas injustiças e pecados. Amém? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque a gente tem um Deus tremendo, que Ele é fiel e justo, e perdoa, muda a nossa sentença de culpado para inocente, e nos impulsiona a viver de uma forma santa, diferente. Deus, muito obrigado, que possamos viver no Espírito e andar no Espírito. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje ao meio-dia estarão abertas as inscrições para o culto de domingo que vem. Então, queremos que vocês estejam cientes disso. Uma isenção para cada pessoa adulta ou criança. Com a inscrição para cada pessoa adulta ou criança, leia as instruções e faça a sua inscrição. Eu estou lendo aqui que passaram para mim, espero que deu para entender, mas já estão abertas as inscrições para domingo. Foi uma bênção, graças a Deus. O domingo foi uma vitória, né? É uma volta aí, e Deus, eu sei que temos que estar orando, né, pelos pastores nessa transição, e que Deus possa estar nos protegendo, e que Deus possa estar nos guiando. E se você crê que devia ficar em casa, amém. Vamos orar por os que ficaram em casa. Se você crê que deveria ir e você está dentro daquele grupo, amém. Vamos orar que Deus te abençoe ali, né? E vamos em frente. Irmãos, muito obrigado. Deus abençoe e tenha um excelente dia.